Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindas ao programa de número 21 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. Eu sou Baby Futuro. E no podcast de hoje, você terá duas entrevistas mais do que especiais. Esse início de ano é o segundo programa apenas desta temporada 2023. Falaremos com o Diego Hamilton, iniciando nossa série que vai passar a limpo o rugby em cada estado. Diego Hamilton, presidente, Diego Hamilton dos Reis, presidente lá da Federação de Rugby da Bahia, vai contar muito para a gente sobre como está o rugby baiano, muito importante. Nas próximas semanas falaremos com outros estados também para mostrar como é que está rolando aí essa preparação do rugby estadual e regional em 2023. E também conversaremos com ele, claro, Maurício Coelho, para conversar um pouco com a gente sobre a academia de desenvolvimento, academia de alto rendimento para as categorias de base lá em São José dos Campos, que está recebendo o Camp das Iarinhas neste mês, nessa virada de mês de janeiro para fevereiro. Vai contar um pouquinho como é que estão os trabalhos que retornaram no dia 10 de janeiro. Mal vai passar ali para a gente os trabalhos da academia apoiada pela SNEAR. Mas antes de mais nada, iremos para o assunto da semana, é claro, que são as Iaras. As Iaras jogaram o Circuito Mundial, quarta etapa do Circuito Mundial Feminino 2022-2023. Jogaram lá em Sydney, na Austrália. Sydney, que a Baby conhece muito bem. As Iaras terminaram no 10º lugar, conseguiram vitórias importantes. Vencemos mais uma vez a temporada. A Espanha, terceira vitória da temporada contra as espanholas. Vencemos a Papua Nova Guiné também. Ficamos em 10º lugar, com uma derrota ali no final, apagar das luzes para o Canadá, um 24-21 ali, doloroso no finalzinho, mas de qualquer maneira, mais uma vitória sobre a Espanha. Placares apertados contra a Irlanda, 26-12, e contra a Austrália, 28-12, para as duas adversárias. De qualquer maneira, né, Baby? Um equilíbrio bom ali, não teve nenhuma derrota pesada, derrota apertadinha no limite ali, dolorosa contra o Canadá, mas vitória contra a Espanha, vitória contra o Papua Nova Guiné também. Sim, Brasil muito bem nessa última etapa que jogou. É bom ver as meninas também jogando, né, de volta e voltando de lesão. A Gabi, achei que jogou muito bem. As novinhas foram muito bem. E eu dou um destaque para a Marianinha, que acho que foi muito bem nessa etapa, né, nossa veterana aí, ajudando o rugby brasileira. Nossa jovem veterana, porque ainda para dar para a seleção brasileira. A Marianinha jogou muito bem, né? Teve um belo do offload, inclusive, né? E a gente teve o offload da Luísa também, teve vários, tem mais de um try de offload, inclusive, contra a Papua, depois também antes, contra a Espanha também, e a gente teve, né, a Thalia de novo, né, vindo lá para o topo da artilharia do circuito mundial, vários tries importantes, assim como a Gabi, e a Choba, né, top 3, terceira maior tacleadora do circuito. Aí tinha caído na última etapa, agora subiu, voltou para o pódio, o top 3 aí do circuito em tackles. É impressionante o desempenho dela, né? Com certeza, tinha trazendo também um pouco de experiência, pouco não, é muita experiência aí para o time, mandando benzão. Exato. Tá aí as Iaras, então, tiveram essa disputa essa etapa agora em Sydney, né? E o circuito mundial tá pegado, né? Lá em cima a gente tem a briga entre Nova Zelândia. Nova Zelândia está disparando, está muito perto do título geral, mas aí tem uma briga impressionante, imprevisível também, ali pelas demais colocações. A Austrália e Estados Unidos muito próximos do top 4, né? Segundo e terceiro colocados respectivamente, empatados em pontos e muito próximos de garantirem o top 4, que vale vaga em Paris 2024. E tem uma briga intensa ali de França e Irlanda pela quarta posição, para ver quem vai para os Jogos Olímpicos. Fiji voltou aí bem também, mas a Grã-Bretanha acabou se distanciando um pouco, enfim, dessa briga pelo top 4. O Brasil está em 11º, batalhando aí. O importante, né, Baby, é que as últimas etapas o Brasil pelo menos consegue ali um 10º lugar, né? Tá ficando à frente sempre de algum oponente aí das disputas ali nesse bloco, né, que fica 11º, 19º, 8º colocados. O Brasil está sempre ficando à frente de alguém. Falta dar um passo adiante ainda, mas é com o tempo, né? Não, com certeza, a gente já está há alguns anos, né, batalhando para sair desse bórum aí, mas é isso que é importante, ficar sempre na frente de alguém para se manter no top 10, para não ter problema mais para frente. Não vai ter rebaixamento esse ano, mas é importante aí pensando nessa briga, até é um circuito que inclusive ajuda a preparar aí para o pré-olímpico que vai rolar no meio do ano, ainda em data e local a definir, mas vai rolar o pré-olímpico no meio do ano, valendo vaga em Paris, aqui na América do Sul. E, Baby, próxima etapa, 3 a 5 de março, em Vancouver, no Canadá. Então, pessoal, fica ligado aí, porque tem muito das Iaras ainda pela frente. Mais 3 etapas de circuito mundial. Vancouver, depois Hong Kong e depois Toulouse. Então, tá aí as Iaras
nessa reta final. Agora, baby, vamos então para o nosso papo com o Diego Hamilton, porque é um papo muito bom sobre rugby baiano. Vamos conhecer um pouquinho de cada estado. E agora é hora de falarmos da Academia de São José dos Campos, Academia da Confederação Brasileira voltada para a base no alto rendimento, financiada ali pela Isnear e também pela Prefeitura de São José dos Campos. Conosco aqui o Maurício Coelho, Mal Mal, seja muito bem-vindo, Mal Mal, coordenando lá a academia. E tem muita novidade nesse mês, né? Mês de janeiro foi o mês de retomada das atividades na academia. Conta pra gente um pouquinho de como estão os trabalhos lá em Sanja. Boa! Fala, galera. Espero que estejam todos bem aí. Sempre uma grande satisfação estar aqui comentando um pouco das coisas que acontecem aí no rugby nacional. Hoje a gente tá falando aqui um pouco, né, Vitor, sobre a academia de São José. Então, através do projeto Isnear, a gente teve a reativação do CT aqui em São José, e com um foco grande nas categorias de base. Então, tivemos o início em outubro, cumprimos o início de outubro, novembro e dezembro, o trimestre de 2023, de 22, e retornamos agora em 2023, né, com as atividades de treinos, né, das sessões de treino que acontecem com os atletas locais. Esses treinos voltaram no dia 9 de janeiro. E nessa última semana, precisamente hoje, estamos começando o camp feminino das Iarinhas, né? Então, a Turola, o EK, o Maurício Ramos também, o pessoal está todo lá, né, nessa semana, para poder... acho que tem uma cara um pouco diferente esse camp, uma vez que o EK vai estar, e aí tem os conteúdos do 15, né? Os conteúdos do 15 que existe uma ansiedade, uma expectativa muito grande, né? Em relação à performance das nossas Iaras também no Rugby 15. Então, acho que vai ser um camp, né, histórico aí, marcante, porque traz também esse tipo de conteúdo. Acredito que também, além desse staff, o Abud também vai estar. Eu acho que existe uma preocupação toda especial com o nosso Scrum, né? O desenvolvimento, a técnica, a segurança. Então, acho que vai ser um camp muito especial. Irmão, vamos contar um pouquinho sobre isso então, porque assim, a gente já está com a academia, né, desde o dia 9 em andamento, né? Essas jogadoras voltadas aí das categorias de base, juvenis, né? Masculino e feminino, mas falando um pouquinho do feminino, né? Já que a gente trouxe a questão das Iarinhas, é justamente isso, né? Em abril já começa o Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de rugby 15 feminino, e a partir ali, né, março, abril, essa preparação do 15 vai ficar intensificada por conta do Campeonato Brasileiro, mas também porque tem aí calendário também para as seleções brasileiras sendo definido, né? A seleção brasileira de 15, como você disse, né, a cargo do AK, está começando sua preparação para uma temporada que promete, né? Tem disputa aí de W15, que é a nova Liga Mundial, né? Vaga, o Brasil vai jogar pela vaga no W15 e pode se classificar e jogar neste mesmo ano também, né? Mas, acima de tudo, é justamente o projeto das seleções regionais que vai acabar norteando tudo isso que está sendo feito em cada um dos estados, e São José dos Campos, a academia, sendo parte central disso tudo, né? Sim, sem dúvida, Vitor. Aqui em São José, acho que o pessoal está tendo a oportunidade de vivenciar um trabalho regional, né, constante, né, permanente. Então, foi uma constatação muito feliz, e eu fiquei muito contente, né, de ver o efeito que as seleções regionais causaram nas equipes, pelo menos aqui do Vale, que foi as que eu acompanhei bem de perto. Então, muito daquela rixa, daquela rivalidade que sempre tem, que é natural. Então,
vamos jogar o Campeonato Paulista, 1, 2, 3 São José, 1, 2, 3 Jacareí, 1, 2, 3 Iguanas e que comece a batalha, né? Mas quando a gente tem essa questão de seleções, você vê que as rixas ficam de lado e as pessoas começam a se conhecer e a criar uma relação, a depender uma das outras, então isso é muito rico. Eu acho que isso é um ponto muito positivo das seleções regionais. E aí, como eu vinha dizendo, aqui no Vale a gente pode fazer um trabalho um pouco mais permanente. Então, as meninas do Jacareí, do Iguanas, do São José e de alguns clubes também que pontualmente vêm atletas, né? Seja de Taubaté, Pinda ou também Ilhabela, que está no nosso radar. Elas vêm aqui, pode ter um momento de interação, né? De, de desenvolvimento, né? O ambiente eu acho que ensina muito para os bons jogadores de rugby, então ter um convívio com outras pessoas de outros clubes pode ser sempre muito rico, É o né? papel da Então, academia, até do ponto de vista de formação de cultura de rugby mesmo, né? A partir do momento que vai integrando jogadores de clubes diferentes, né? Diariamente e semanalmente, e trazendo isso tudo um projeto que não só impacta o clube, mas também impacta a seleção regional, você acaba construindo um rugby, além do treinamento do dia a dia, né? Na academia, a parte de rugby mesmo, também um desenvolvimento pessoal do jogador, dos integrantes, dos jogadores e das jogadoras, né? sim, sem dúvida. Eu acho que aqui a gente está conseguindo cumprir, Vitor, o objetivo fundamental que a gente sempre comenta assim sabe, de construir uma coisa, de deixar um legado, né? Então, não só os atletas, as atletas estão tendo a oportunidade de vivenciar essa troca, esse intercâmbio, esse desenvolvimento a partir das experiências de outros, mas também a comissão técnica. Então, a troca da comissão técnica com atletas de outros clubes, a troca desses atletas com os treinadores, a outra via também é bom para os atletas, é bom para os treinadores, e aqui a gente tem uma equipe bem multidisciplinar, né? Então, tem na comissão técnica o pessoal do Jacareí, do Iguanas, do São José, então eles estão o tempo inteiro trocando ideias, informações, então acrescenta bastante aos clubes. Então, nesse ponto, eu acredito que sim, a gente está cumprindo muito bem. Hoje, a gente tem na região uma facilidade maior, e claro, por conta de toda a história, uma facilidade maior com o grupo masculino, né, que já está bem constituído dentro do programa SNEAR, que são os 28 atletas que mais se destacam aqui na região. E é claro, a régua fica lá em cima, porque, né, é centro de treinamento, é alto rendimento, então tem que render bem, tem que ter o comprometimento, a disciplina, a presença. E no feminino a gente ainda está alcançando esse número de 28. Então, também por conta da régua ser mais alta, da gente ter menos meninas praticando rugby proporcionalmente em relação aos meninos, mas é um número que vem crescendo ano a ano, né, nos clubes da região. Então, os clubes estão aumentando seu quórum e o seu número de atletas femininas. Alguns clubes que não tinham também começam a ter. Então, eu acho que o projeto aqui vem fazendo o seu papel na região. Mal, para fechar, como é que tá o planejamento, né? O que a gente pode esperar aí ao longo do ano para a academia, né? Os objetivos aí? Logicamente a gente vai voltar a conversar todos os meses aqui, né? Trazendo um boletim para o pessoal sobre as atividades, mas como começou o ano, né? Como é que estão aí esse trabalho de planejamento? Bom, Vitor, a gente temos previsto aqui no projeto a realização de 4 camps. Estamos realizando o segundo agora. Além desses camps, a gente tem umas portas batendo aqui, chuva chegando em São José. Além desses 2 camps femininos, temos mais 2 masculinos a serem realizados em abril e julho. Além dos camps, a gente tem previsto no projeto a realização de 144 sessões de treino. Então, as sessões ali são realizadas, né, sempre
nas tardes, no início da tarde e no início da noite. E aqui, atualmente, com os treinos dessa semana, né, já estamos fechando aí 35 sessões das 144. Então, faltam aí 109 sessões que a gente vai entregar, né, todas nesse ano. Bom, a expectativa é que a gente consiga atingir e entregar todos os indicadores quantitativos e qualitativos, mas vai um pouco além, né? Vai um pouco além de entregar aquilo que está no projeto. A ideia da própria confederação é que possa se... porque a SNEAR, quando ela entrou, a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, ela já avisou, olha, a gente vai ajudar por um ano. A ideia é ativar um centro de treinamento de alto rendimento da base por um ano, e depois a confederação tem que arregaçar as mangas e, né, se manter. Então, felizmente, a confederação reconheceu isso, né, coincidiu também com a secretaria em relação a essa ideia e a esse propósito, e está correndo atrás para que possa, a partir do mês de outubro, quando começou, então o mês de setembro desse ano, o mês 9 é o último mês que o centro de treinamento funciona com os recursos oriundos do SNEAR. A partir de outubro, então, começa uma administração exclusiva da Confederação Brasileira. A gestão, os fundos, os recursos serão todos da Confederação, e aí não tem mais a participação da Secretaria, que esse ano, né, volta a ser Ministério do Esporte, né? Então, as expectativas são as melhores, né, de que a gente possa entregar e de que a coisa possa ter continuidade, que a gente realmente tenha a academia aqui reincorporada ao alto rendimento da Confederação Brasileira. Josh, hoje o coordenador, diretor técnico, já vem incrementando incrementando os trabalhos e a força dessa ideia ao colocar treinos, né, de atletas que fazem parte do Grupo Academy, não ainda dos Cobras, mas do Grupo Academy. Então tem atletas de Jacareí, São José, Iguanas, enfim, da região, que vão treinar ali, que treinam também, vira e mexe também estão treinando conteúdo de Sevens. Então, a partir de outubro, a gente tem o centro de treinamento já, não só com a base, mas também com a categoria adulto, podendo usufruir do espaço, se preparar, enfim, se desenvolver como atleta de alto rendimento no rugby. Isso é, a busca por estruturar da melhor forma possível um sistema de alto rendimento, né? E justamente começando isso com a estruturação da categoria de base, né, Mamal? Mamal, ficamos por aqui. Fevereiro, mais papo, mais outro boletim das atividades de como está rolando aí na Academia em São José dos Campos, né? Valeu. Valeu, obrigado. E em fevereiro a gente volta a conversar, e ainda que tenha só essas entregas dentro do projeto, vem aí novidades. Fiquem ligados. Fiquem ligados, novidades com o Mamal em breves, próximos meses. Sempre você fica sabendo da academia aqui no nosso RugbyCast. E estamos aqui com ele, Diego Hamilton dos Reis, ele que é o presidente da Federação de Rugby da Bahia, que está agora planejando, né, planejando o início da temporada 2023, e é o nosso primeiro convidado dessa nossa série aqui no RugbyCast, conversando com o pessoal de cada uma das federações para entender como é que estão aí os trabalhos em cada parte do país. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Vitor. Sou fã do programa, né? E vamos lá, vamos falar da Bahia, falar de rugby. Pode mandar. Boa, Diegão. Então, vamos lá, né? Como é que estão aí os preparativos, né, para esse ano? Como é que vocês estão planejando a questão do calendário baiano? Quais competições devem acontecer por aí? Lembrando, né, que este ano é o ano que a Bahia, também no Rugby 15, entra para as competições nacionais, né? A Bahia estava jogando o Sevens, ano passado jogou a Copa Cultura Inglesa, por exemplo, e agora entra aí no Rugby 15 com a Copa do Brasil, sendo disputada pelo campeão baiano, que é o Porto Seguro. Como é que está aí, ó,
o cenário do estado, Diego? Então, foi um trabalho bem interessante fazer esse calendário, né? Desde 2015, a gente vinha fazendo a publicação do calendário sempre no final do ano, para dar o máximo de antecedência para os clubes, devido às longas distâncias entre os clubes, né? Um cenário bem comum no Brasil. Mas vamos dizer assim, os anos de 2020, 21 e 22 foram de grande aprendizado para a gente compilar isso e entender qual é o cenário hoje do rugby baiano. E o rugby baiano hoje, a gente começa dividindo ele entre Conferência Norte e Conferência Sul. Não só por uma questão geográfica, por uma questão de disponibilidade de clubes e também por uma questão de propostas desses clubes, dessas regiões. O que eu quero dizer? Os clubes da Conferência Norte, aí já dizendo o Furacões, que é o da cidade de Entre Rios, fica num distrito chamado Porto de Sauípe, né? Ali na região da costa de Sauípe, pertinho de Salvador. O Adustina, o Caxias, que também é um distrito pertencente a Cícero Dantas, pertinho de Adustina. São clubes voltados para o Sevens, voltados para o juvenil, com uma proposta mais de desenvolvimento. Os clubes da Conferência Sul, que são Porto Seguro, como você já citou, o Imborés, de Vitória da Conquista, e, desde o ano passado, o Vitória do Espírito Santo, que se junta à Bahia oficialmente, são clubes também ligados ao desenvolvimento, né? Mas também a categorias adulta, ao 15, né? Tanto é que Rugby 15 na Bahia hoje só se joga na Conferência Sul, né? Apesar de a gente ter um esforço para que se jogue na Bahia como um todo, e aceitar também que antigos núcleos, né, que grupos importantes do rugby baiano, como o grupo de Salvador, né, dos Orixás principalmente, estão nos deixando, né, de forma oficialmente, e se refazendo em outros núcleos, né? Aceitar que a nossa capital, que é Salvador, ainda precisa de um representante, então a gente tem trabalhado nessa parte, né? Talvez até com esse clube, o Furacões, com a figura do Frank Manier e da Ruth, que tocam lá o projeto muito bem, com a proximidade deles com Salvador e com alguns professores de educação física de Salvador também. Mas, em resumo, Vitor, é isso, a Bahia se divide em Conferência Norte, que é esses clubes que eu falei, e Conferência Sul. E aí a gente partiu disso, né? Porque a proposta anterior era fazer em 4 regiões, Costa Descobrimento, Sudoeste Baiano, que são das 2 regiões da Conferência Sul, e na Conferência Norte era Metropolitana e Semiárido Baiano. A gente só unificou essas regiões e dividiu, né, como se a gente estivesse na Nova Zelândia e fizesse Ilha do Norte e Ilha do Sul, né? Mal comparando, ou bem comparando. Mas, Diego, isso Então, é necessário por conta das distâncias. É bom deixar claro para o pessoal, né? Uma solução que a Bahia tem encontrado, as distâncias no estado que são imensas, né? exatamente, exatamente. E aí a gente resolve o problema das distâncias. Isso faz com que a gente jogue muito mais vezes esse ano, em número de jogos, do que em anos anteriores. Até era uma discussão, né? Por exemplo, os meus juvenis só vão se encontrar contra os juvenis da Conferência Norte 2 vezes por ano. Que é uma vez eles vêm aqui no Sul e uma vez o Sul vai para o Norte. Então são as longas viagens que a gente fala na Bahia. Vai ter longas viagens? Vai ter longas viagens. Mas essas longas viagens serão uma vez para cada um. Então, para quem é do Norte, vai fazer uma longa viagem. É a racionalização Mas da longa também... viagem, né? Oi? É a racionalização da longa viagem, né? Exatamente. É entender que vai ter que fazer, né? Até um dia a gente encurtar mais a Bahia, né? Com mais clubes, mas se for fazer, que se faça menos possível. E quando for fazer ela, aí a gente deu mais, como é que eu vou dizer assim, mais empoderamento, vamos dizer assim, para essas competições onde o Norte está viajando para o Sul e onde o Sul está viajando para o Norte. Por exemplo, esse ano o Campeonato Baiano de Clubes de Sevens, o Campeonato Baiano de Sevens de Clube, o BA Sevens, que vale vaga no BR Sevens masculino, enfim, que dá vaga nacional e tudo mais, vai ser no Sul. Então, a galera do Norte vai fazer a longa viagem para um torneio que vale muito a pena. Ele pode ser campeão baiano e ele ainda pode ganhar uma vaga para um torneio nacional. E o torneio que o Sul viaja para o Norte
é o BA Super Sevens, que é uma competição regional, ou seja, de seleções regionais, sul contra norte, onde desse campeonato a gente faz a seleção para a Copa Cultura Inglesa, que é um campeonato que os nossos juvenis e os nossos treinadores, os nossos clubes adoraram participar, era um sonho da Bahia participar nos anos anteriores. A gente vem participando desde 2021 e participamos ano passado também, e a gente agora começa a se preparar para ela, para representar melhor o estado e tudo mais. Então vai valer muito a pena, é só quem joga nessa competição é que consegue jogar a Copa Cultura Inglesa, por exemplo. Serve também de preparação para a equipe que vai jogar eventualmente o BR Sevens, representando a Bahia. E aí já treina ali, já joga aí contra o resto dos jogadores da Bahia, faz uma seleção ali, né? O clube que ganhou a vaga joga contra a seleção da Bahia dos jogadores restantes, né? Então a gente deu um aspecto mais importante para essas competições, onde o Sul vai para o Norte e o Norte vai para o Sul. E em termos de prioridades, né, a Bahia já tem a primeira equipe baiana, né, a voltar, né, voltar porque lá atrás a Bahia chegou a jogar o campeonato nacional, né, vamos colocar isso. Mas agora, né, tem sido as seleções juvenis, né? Como é que está o foco no rugby juvenil da Bahia? Porque afinal de contas é o futuro, né? Exatamente. Isso sempre foi uma grande dúvida nossa. Todo ano a gente mudava o plano, né? A gente já fez planejamento, por exemplo, de categorias de base serem ano a ano, por exemplo, ter M19, M18, M17 e M16, sabe? Depois a gente mudou para de 3 em 3 anos. Depois era conforme os atletas disponíveis em cada clube. Os clubes têm mais M16, então esse ano a categoria é M16. Os clubes têm mais M18 e M15. Então esse ano as categorias são essas. E aí a gente fez o seguinte, desde o ano passado a gente vinha discutindo internamente, a gente falou, enquanto a gente não estabelecer uma métrica, não estabelecer um marco aqui, vamos fincar aqui, que a partir de tal ano são essas categorias. Os primeiros anos alguns clubes vão se adaptar, outros menos, outros mais, mas que tem que ser assim até para a gente ter um processo de adaptação, um processo de desenvolvimento, né? Até a gente acompanhando a reunião de ontem, a live de ontem sobre desenvolvimento a longo prazo, né? Obedecer as etapas, né, Vitor? Então, o que a gente definiu? Esse ano, a partir de 2023, na Bahia, as categorias em disputa são M14, M16, M18 e adulto. O que isso quer dizer? Não tem mais M21, não tem mais M20, M19, M17, não tem diferença de 3 anos, de 3 em 3 anos, não tem diferença de um ano em um ano, são diferenças de 2 anos, e começa no M14, vai para o M16, vai para o M18 e depois adulto. Isso quer dizer que para a Bahia, quem tem 18 anos ou mais é adulto. Não tem uma categoria... mas na cultura inglesa tem uma categoria que é M21, como é que vocês vão fazer com que esses atletas joguem? Esses atletas vão jogar na categoria adulta na Bahia. Quem for mais de 18 anos na Bahia joga na categoria adulta. Na época das competições nacionais ou outros torneios que exigem uma seleção baiana nessa idade, a gente junta os atletas que jogam na categoria adulta e que estão nessa faixa etária e faz o selecionado. Né? Nós abandonamos os torneios para os maiorzinhos, vamos dizer assim, né, Vitor? Já são adultos, jogam com adulto. Até para subir uma demanda de atletas que tem os próprios clubes, né? Porque houve um rejuvenescimento das equipes baianas agora, né? Exatamente. Projetos como o Adustina, como Porto de Sauípe, Porto Seguro, cada vez mais com jovens. Então, jovens de 14, a gente começou a entender, Vitor, antes esses clubes, os clubes da Bahia, iam nas escolas de ensino médio fazer recrutamento de atletas. Hoje a gente não vai mais em ensino médio. Nenhum clube da Bahia vai em escola alguma de ensino médio. A gente já vai em ensino fundamental 2, pegando ali a faixa etária de 11 até os 14 anos, 11 até os 15. Mas a maioria, principalmente o Porto de Sauípe do China, vão em ensino fundamental 1. Já começa a trabalhar bem mais cedo, né? Por isso são clubes muito mais de desenvolvimento ainda,
E até dar um destaque aqui para o Porto de Sauípe, lá os Furacões, é um clube mais novo, mas que já chegou jogando, já chegou competindo, né? Conseguiram colocar na seleção baiana M18 3 atletas. O Adushina não levou nenhum, o Porto Seguro levou o restante, né? Então foi muito um trabalho deles novo, né? O clube tem 2 anos no máximo, o Porto Seguro tem 10 anos, né? A Adushina tem desde 2017, a Adushina tem 6 anos, né? Então o Porto Sauípe está aí, os Furacões bem desenvolvidos, vamos dizer assim, né? É uma cidade pequena também, né? Então os núcleos da Bahia, assim, né? E esse ano tem o projeto feminino muito interessante lá em Planalto, que está na região Do Nino. de Vitória da Conquista, né? Ali dos Emborés, é um projeto tocado em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby e o Emborés, que é o projeto Nino, Nina. né? Isso, exato. Exatamente. E está começando a dar frutos agora, né? Passou daquela etapa, né, Vitor? A primeira etapa do Nina, etapa mais de conscientização, etapa mais teórica, vamos dizer assim, está agora entrando na parte prática do jogo mesmo, as meninas começando a jogar. Então, quem sabe a gente já começa a ver aí algumas meninas também, o rugby feminino juvenil, que não foi uma realidade até ano passado só do Adustina, por exemplo, né? O único clube que tinha essa categoria na Bahia. Agora podemos ter um segundo núcleo na Bahia nessa categoria. E quem sabe em breve render uma Copa Cultura Inglesa também na categoria feminina, né? Ô, Diego, deixa eu te perguntar, Exatamente. então, para a gente encaminhar aqui para a reta final do nosso papo. Você é sempre bem-vindo aqui, a gente certamente vai te receber mais vezes ainda, viu, cara? Eu queria só que você comentasse um pouco, né, da expectativa, na verdade, né, aí do teu clube, né, da tua federação, com relação à Copa do Brasil, né? Porto Seguro vai Sim, jogar, sim. é o grande momento do clube, né? Jogar a Copa do Brasil, que é um torneio que nasceu para isso, né? Para estimular o rugby no Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Olha, posso te falar, Vitor, a gente só fala nisso aqui internamente entre os atletas, né? Até as meninas do clube, as torucas, os juvenis, mesmo as torucas não vão jogar a Copa do Brasil, né? Porque não tem esse torneio feminino ainda. Os juvenis não vão jogar esse torneio porque ele é um torneio masculino adulto, mas só se falam nisso. E a verdade, sim, eu pessoalmente, o sentimento que eu tenho é que eu esperei 10 anos, né? 11 anos, que é o tempo que eu estou no rugby, para realizar um sonho, talvez até como jogador. Talvez eu jogue, talvez não. Mas vendo meu clube jogar, ou vendo um clube do meu estado jogar um torneio desse, a última vez que um clube da Bahia jogou uma competição nacional foram os Orixás, e faz muito tempo, ainda era na época que tinha Liga Nordeste, que dava vaga para a Copa do Brasil, que a Copa do Brasil era a segunda divisão, né? Eram outros tempos, né? Outro rugby, né, Vitor? Os Orixás chegaram a jogar Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Era uma época que não tinha CNRU, né? Que você podia jogar com atletas estrangeiros à vontade, tudo mais, mas fez um trabalho excelente. E aí, mais de uma década depois, 15 anos depois, a gente volta, né? E graças a esse novo formato, a gente vai poder enfrentar, provavelmente em casa, fazer um grande jogo contra a equipe de Pernambuco, que está se preparando, e eu estou vendo que está estimulando o rugby do Nordeste, daquela região ali de Pernambuco, Rio Grande do Norte, a voltar, né? Um rugby muito forte, o rugby já deu muitos atletas até para a seleção brasileira, masculina, feminina. E então a gente está muito feliz com isso, muito feliz mesmo. A gente só fala nisso, está muito ansioso que chegue logo esse abril, maio aí, quando for a data da competição definida certinho, a gente vai estar aí preparado. Excelente, Diego. E tem muita expectativa, né? Justamente porque o Grupo Norte, né? O Grupo Norte não, o lado Norte, né? O chaveamento lá do Norte, esse mata-mata da Copa do Brasil, vai permitir que um time, ou do Rio, ou de Brasília, ou Bahia, ou Pernambuco, jogue a final, né, do Campeonato Nacional. Então, a ideia é justamente estimular e criar atenção, né? Criar atenção da região, da imprensa local também com relação ao rugby ser uma oportunidade de cada região se destacar nacionalmente, né? Diego, muito obrigado, cara. Mais alguma informação que você quer dar sobre a Bahia?
Bom, tenho que falar, Vitor, que uma coisa que a gente tem feito muito na Bahia é o que a gente chama de. Acho que cada clube chama do nome que quiser, torneio interno, enfim. A gente chama de Liga Municipal. São jogos internos, sim, que a gente faz, a gente divide as equipes e joga, mas joga valendo. Muitas vezes chama até um árbitro de outra cidade, de outra região para apitar. Né? Tem esse custo aí, mas vale a pena, faz terceiro tempo. Isso tem dado mais jogos para a gente. É uma coisa que os clubes da Bahia que fizeram isso, estão fazendo isso, estão tendo seus frutos, né, dando jogos para os seus atletas. Acho que, no fundo, o que mais a gente quer é ficar reclamando menos, que é distante, que é longo, que é caro, e jogar mais. Né? Eu acho que no fundo, todo mundo quer isso. Né? Então, a gente tem buscado soluções, e se a gente pode, né, passar um pouco do que a gente tem feito aqui para a gente tem dado certo, é isso daí. As ligas municipais aqui têm dado certo, isso é muito legal. Então, você tira o clube, tira um treino do seu final de semana e transforma ele num jogo, tá? Faz ali um aquecimento rápido, 10, 15 minutos, converse com todo mundo, separa os times e joguem. Joguem e se divirtam. Né? Os outros finais de semana treinem, como vocês fazem, não saiam do seu planejamento, né? E a gente tem estimulado os clubes da Bahia a fazerem isso, e isso nos causa muita alegria, porque os juvenis jogam, o feminino joga, o adulto interage com o juvenil com o adulto, e assim vai. Excelente, Diego. Então, fica para uma próxima, a gente volta a passar limpo, que é mais que os próximos desenvolvimentos aí do rugby da Bahia. Foi muito bom ter você aqui. Na semana que vem tem mais um estado, a gente vai decidir em breve aí quem vai ser o próximo, mas a cada semana daqui para frente, um estado, um representante de uma federação estadual, conversando aqui com a gente para mostrar como está o rugby em sua região. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado, Vitor. Então aí as duas entrevistas, Maurício Coelho e também o Diego Hamilton. Muito bom ouvir os dois aí sobre dois temas distintos, mas muito importantes. E outro tema que está rolando nessa semana, muito importante para a gente, ainda em janeiro, é o DALP, o lançamento do programa ali para desenvolvimento de atletas a longo prazo, uma parceria da Brasil Rugby com o Comitê Olímpico do Brasil. A gente já teve, né, no último programa, o Papo com a Tati. O lançamento oficial foi na segunda-feira. Você que não viu, confira lá no nosso YouTube, tem o lançamento inteiro e o documento para você baixar e entender o DALP. Está lá no nosso site, disponível já para download, então o pessoal pode se inteirar sobre as duas coisas. Também tivemos um reforço ali do calendário, né? O calendário 2023 de clube já está também disponível no nosso site em PDF para o pessoal baixar. E, baby, tem mais, né, assunto, afinal de contas, a gente falou no último programa sobre a Luísa ganhando o Prêmio Brasil Olímpico. Qual é do Brasil Olímpico? O Prêmio Brasil Olímpico vai acontecer agora na quinta-feira, né, dia 2, lá no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. E é isso, a Luísa vai ser premiada. Eu vou estar lá também pela né, Comissão de Atletas do COB e espero poder prestigiar ela, vai ser muito bacana. E entrando agora em fevereiro, nossos olhares, lógico, também estarão sobre o Super Rugby América. Super Rugby América está chegando. A gente tem uma primeira definição aí, o pessoal pode entrar no página dos Cobras, né, no nosso Instagram. Já tem ali link, né, para o Simpla, porque a gente vai. Para o Simpla, não, aliás nessa quarta-feira vai sair. Depende de quando cada um está ouvindo aqui o programa, mas na quarta-feira a gente vai ter a divulgação ali final dos detalhes, né? Já tem a inscrição para você adquirir o seu lugar para assistir os jogos, os detalhes com relação ao ingresso das partidas. O primeiro jogo no dia 19 de fevereiro, né? Nacional, a gente definiu agora estádio Nicolau Laion, na Barra Funda, em São Paulo, estádio do Nacional Atlético Clube, é a casa dos Cobras, e os eventos, cada um deles vai ter uma atração especial, além do jogo dos Cobras. O primeiro evento, dia 19, um jogo que é Cobras contra o Pampas da Argentina, teremos, no meio do Carnaval, claro, sim, no meio do Carnaval, e teremos, então, portanto, o Touch a Fantasia rolando. Então, mais detalhes, fica ligado nas redes sociais dos Cobras e da Brasil Rugby, porque tem mais detalhes sobre o Touch a Fantasia. Mas já vai se preparando aí, olhando como é que chega lá no Nacional, porque está definido. Casa temos, datas temos, está tudo lá no site e também nas redes sociais da CBRU. Prepare-se, porque tem coisas muito boas vindo por aí. E o primeiro evento, portanto, Touch a Fantasia. Já jogou Touch a Fantasia, baby, alguma vez? Com certeza, poxa, Touch a Fantasia. Direto, o pessoal da USP está envolvido com a gente também. Vai estar tendo prêmios, já separa sua fantasia também, já vê como é que vai para o estádio, porque vai ser muito bacana. E não só esse, mas todos os outros eventos também vão ter sempre alguma coisa pré-rolando.
para a nossa comunidade se divertir, enfim, aproveitar um pouco do rugby fora de campo também, além dos cobras em campo, obviamente. Cada uma das atrações a gente vai divulgando no nosso site e nas nossas redes sociais ao longo do tempo. Fiquem ligados por lá. Baby, até a próxima semana, hein? Até a próxima. Beijinho.